Imagine ser passageiro de um jato particular, talvez com uma bebida na mão, olhando pela janela para o mar reluzente abaixo de você, quando de repente, do nada, parece que uma mão gigante agarra sua aeronave, a vira várias vezes e depois a arremessa em direção ao mar abaixo de você. Isso realmente aconteceu, e o que causou esse evento é o que vamos discutir hoje. Fique ligado! Essa história aconteceu no dia 7 de janeiro de 2017. Na verdade, duas aeronaves diferentes estiveram envolvidas, mas vamos focar principalmente em um Bombardier CL-604. É uma bela e elegante aeronave executiva, com cauda em T e dois motores montados na parte traseira. A aeronave estava configurada para transportar no máximo 10 passageiros, mas no dia do acidente, ela estava transportando apenas 6. No comando do jato Bombardier estava um comandante de 39 anos, com pouco mais de 5.300 horas totais de voo, sendo a maioria delas neste tipo específico de aeronave. Ele voava junto com um copiloto de 41 anos, que tinha cerca de 1.500 horas totais de voo, e aproximadamente 1.000 horas neste tipo de aeronave. A outra aeronave era um Airbus A380, com apenas 1 ano de uso. Devido à natureza do que está prestes a acontecer, não sabemos muito sobre a tripulação ou o número de passageiros a bordo desta aeronave, mas sabemos que, no momento do acidente, essa aeronave pesava cerca de 523 toneladas. E esse será um fato importante no que está prestes a acontecer. A tripulação do Bombardier iniciou seu serviço às 5 da manhã em Malé, nas Ilhas Maldivas, e deveria voar em direção a Albatim, nos Emirados Árabes Unidos. Os pilotos começaram a preparação pré-voo, analisando os planos de voo e os NOTAMs e, em seguida, começaram a verificar as condições meteorológicas. Eles viram que o tempo no aeroporto de partida estava absolutamente lindo, assim como no aeroporto de destino. Depois, eles analisaram as cartas de tempo significativo ao longo da rota para verificar se havia previsão de turbulência de ar claro ou algo do tipo. Isso é padrão na preparação pré-voo, pois precisamos saber e nos preparar, caso haja áreas de turbulência em ar claro, tempestades ou algo do tipo durante a rota. Assim, podemos considerar um possível desvio de rota ou mudança de altitude e informar a tripulação de cabine para que planejem seus serviços. Porque, se houver turbulência em ar claro, eles não querem estar servindo café no meio da cabine quando isso acontecer. Turbulência em ar claro, ou tomografia, é a turbulência que ocorre fora das nuvens. Como não há vapor d'água ou gotículas, ela não pode ser detectada pelos radares meteorológicos. Precisamos confiar nas previsões para saber quando isso pode acontecer. Normalmente, ela está associada a coisas como correntes de jato, aquele ar que se move rapidamente, e onde as correntes de jato se encontram com o ar que se move mais devagar, isso cria pequenos vórtices que sentimos como turbulência. Isso também pode ocorrer nas transições entre massas de ar ou sobre cadeias de montanhas. Neste caso, não havia previsão de nenhuma turbulência no ar claro ao longo da rota, então eles seguiram para fazer o briefing com o comissário de bordo e depois foram até a aeronave para começar a receber os passageiros e preparar a aeronave para a partida. Enquanto isso, a tripulação do Airbus A380 fazia praticamente o mesmo trabalho na sala da tripulação em Dubai. Eles estavam planejando um voo entre Dubai e Sydney e parecia que o avião estaria quase totalmente carregado, o que significava que a aeronave estaria muito pesada. Como a aeronave estava muito pesada, o voo foi planejado para altitude de cruzeiro intermediária, nível 350, cerca de 35.000 pés. Depois, queimariam combustível enquanto fossem para Sydney, permitindo subir a uma altitude maior. Às 06h52 ou 11h52 no horário local, a aeronave Bombardier decolou da pista 36 em Mali e iniciou a subida rumo ao destino. O comandante, piloto nos comandos, acionou o piloto automático 1 minuto após a decolagem e o manteve ativado até o acidente. Cerca de 28 minutos após a decolagem, a aeronave atingiu a sua altitude de cruzeiro de 34.000 pés e aproximadamente 9 minutos depois entraram na FIR de Mumbai e estabeleceram contato com os controladores de tráfego aéreo de Mumbai.
Eles autorizaram a continuação do voo, seguindo a Aerovia Lima 984 até um ponto RNAV chamado Quital, conforme o plano de voo. Quase ao mesmo tempo, com apenas 2 minutos de diferença, o Airbus A380 decolou de Dubai e começou a subir até sua altitude de cruzeiro de nível de voo 350 na direção oposta. Aeronaves recebem níveis de cruzeiro conforme a regra do semicírculo. Essa regra define que aeronaves voando principalmente para o oeste recebem níveis de voo pares, como 320, 340, 360, etc. E as aeronaves que estão viajando em uma rota leste receberão os níveis de voo ímpares, como nível de voo 310, 330, 350 e assim por diante, a menos que existam outras regras que se apliquem a aerovias específicas, por exemplo. Outra regra importante nesse caso é o chamado RVSM, ou mínimos reduzidos de separação vertical. No espaço aéreo RVSM, as aeronaves podem ficar tão próximas quanto 1.000 pés verticalmente quando se encontram. O espaço aéreo RVESM geralmente começa no nível de voo 280 e acima, e para que uma aeronave seja autorizada a voar neste tipo de espaço aéreo, ela precisa ter certos sistemas instalados. Por exemplo, ela precisa ter um piloto automático que possa manter uma altitude, além de certos sistemas de alerta e indicação de altímetro e outros sistemas técnicos também. Como a maioria dos aviões comerciais modernos está equipada para voar no espaço aéreo RVSM, é comum para nós, pilotos, vermos aeronaves tão próximas umas das outras. Então, 1.000 pés são cerca de 300 metros. E como nossos equipamentos de navegação atualmente são geralmente tão precisos, também é muito comum cruzarmos o mesmo ponto RNAV com apenas 1.000 pés de diferença verticalmente e praticamente no mesmo ponto horizontalmente. E isso também vai ter um impacto no que está prestes a acontecer a seguir. Por fim, preciso explicar o que é turbulência de esteira para esta história fazer sentido. Uma asa de aeronave gera sustentação baseada em 2 princípios distintos. O primeiro é a terceira lei de Newton, que basicamente diz que toda ação tem uma reação igual e oposta. E o segundo princípio é algo chamado Teorema de Bernoulli. Agora, o Teorema de Bernoulli fala sobre a dinâmica dos fluidos e tem a ver com o formato da asa. Como a parte de cima da asa é levemente curvada assim, isso faz com que o ar que passa pela asa precise acelerar ao passar por cima da asa e, na verdade, desacelera um pouco na parte de baixo da asa. Agora, o Teorema de Bernoulli diz que quando isso acontece, cria diferenças de pressão. Assim, abaixo da asa, haverá uma leve pressão positiva, uma região de pressão mais alta. E em cima da asa, onde o ar está sendo acelerado, vai se formar uma área de baixa pressão. E isso vai criar uma espécie de sucção na parte superior, que também influencia a sustentação que a asa pode gerar. Mas é claro que, na natureza, sempre que há uma diferença de pressão, a natureza vai tentar equalizar essa diferença de pressão. E isso acontece aqui também. Mas o ar não consegue escapar da alta pressão na parte de baixo para a parte de cima sobre o bordo de ataque da asa, justamente por causa da forma como o ar está fluindo. Então, a única maneira real de o ar tentar equalizar essa pressão é nas pontas das asas. Isso cria um movimento do ar ao longo da envergadura das asas, que então, nas pontas das asas, se curva e gera esses vórtices que você pode realmente ver quando se você estiver olhando para aeronaves pousando. Por exemplo, às vezes quando o ar está muito úmido, você pode realmente ver esses vórtices nas pontas das asas aparecendo. Agora, quanto mais pesada uma aeronave é, mais sustentação as asas precisam produzir, e quanto mais sustentação elas precisam produzir, maior a diferença de pressão e maiores esses vórtices nas pontas das asas geralmente são. Isso significa que os vórtices nas pontas das asas são mais intensos na decolagem e pouso, quando a aeronave precisa de muita sustentação em baixa velocidade. Por causa disso, as aeronaves são divididas em diferentes categorias de turbulência de esteira, dependendo da intensidade da turbulência de esteira que elas realmente geram. Você vai estar na categoria pesada, média ou leve, e de modo geral, quanto mais pesada for a aeronave, mais intensa será a turbulência de esteira. Essas categorias servem para definir a separação entre aeronaves na decolagem
e no pouso. Então, se uma aeronave pesada decolar, uma aeronave leve vindo atrás pode ter que esperar até 3 minutos antes de poder decolar, porque esses vórtices turbulentos de esteira vão cair atrás da aeronave que está decolando, e então eles vão se mover para fora e para longe com o vento, e também vão se dissipar, ficando menos severos. Mas, como eu disse, este tipo de separação, por turbulência de esteira, só acontece mesmo durante a decolagem e o pouso, e isso porque, enquanto estamos em rota, existem separações mais restritivas em vigor. Por isso, às vezes você ouve, em uma frequência de controle de tráfego aéreo, um indicativo de chamada se identificando como Heavy. Isso porque eles querem avisar tanto ao controle de tráfego aéreo quanto às outras aeronaves ao redor que são da categoria Heavy e, portanto, podem gerar bastante turbulência de esteira ao redor deles. Agora, mesmo que a turbulência de esteira seja muito mais intensa durante a decolagem e o pouso, as aeronaves também criam turbulência de esteira enquanto estamos voando em rota. E nós temos algumas estratégias de mitigação que podemos empregar se, por exemplo, estivermos voando 2.000 pés abaixo de uma aeronave que está na mesma rota, voando logo à nossa frente. Se acharmos que há risco de encontrarmos a turbulência de esteira deles, podemos empregar algo chamado SLOP, que é o procedimento estratégico de deslocamento lateral. Esse procedimento permite inserir no computador de gerenciamento de voo que queremos voar 1 ou 2 milhas náuticas à direita ou à esquerda da rota, evitando assim qualquer turbulência de esteira que possa estar descendo. Esse procedimento pode ser feito pelo piloto sem avisar o controle de tráfego aéreo, mas só é permitido em certas aerovias, e a Lima 984, onde essas duas aeronaves estão, não é uma delas. Antes de mostrar a sequência de acidente deste vídeo, quero compartilhar uma oferta especial do patrocinador deste episódio. Quer ser o mais inteligente da turma ou no trabalho? Então, conheça o patrocinador de hoje, Brilliant, uma plataforma incrível de aprendizado interativo em STEM. O Brilliant oferece mais de 60 cursos em sua biblioteca, cobrindo temas como pensamento científico, pré-álgebra, lógica e ciência da computação. E agora, você vai poder enxergar a matemática de uma maneira completamente nova, usando o novo curso Everyday Math, que traz uma perspectiva fantástica sobre princípios matemáticos fundamentais, como frações, geometria básica e porcentagens. Se você é estudante, pai ou mãe como eu, entusiasta ou até mesmo professor, há algo no Brilliant para cada um de nós. Ao se inscrever, eles vão te ajudar a encontrar os melhores cursos. É por isso que eu adoro o Brilliant, porque eles têm uma abordagem muito prática e interativa para a educação, o que cria um ambiente sem pressão, onde você realmente pode gostar de aprender. Comece hoje sua jornada pessoal e profissional rumo ao sucesso usando o link na descrição. brilliant.org/mentorpilot. É totalmente grátis conferir, pessoal. Mas os 200 primeiros que usarem o link ganham 20% de desconto na assinatura Premium. Então aproveite e confira. Agora, voltando ao vídeo. Por volta das 8h35, o comandante do Bombardier viu no visor de navegação tráfego vindo na direção deles, 1.000 pés acima. Em minutos, ele e o copiloto reconheceram o Airbus A300 e 80 vindo na direção oposta, provavelmente sem dar muita importância. Na verdade, é bem provável que eles tenham achado incrível ver essa aeronave gigante e majestosa tão de perto. Às 8h38min e 7 segundos, o gigante Airbus A380 passou quase exatamente sobre o Bombardier, apenas um pouco à esquerda e com uma separação vertical de exatamente 1.000 pés. Tudo parecia normal, até que, 1 minuto após o Airbus passar, a aeronave foi atingida pela turbulência de esteira. Primeiro, houve uma leve vibração na aeronave, que começou a rolar para a direita, e depois fez uma rolagem brusca para a esquerda. E isso estava associado à atitude passando de 1 grau com o nariz para cima, que mantinha as asas niveladas, para 9 graus com o nariz para cima, e em seguida, durante a rolagem, para menos 20 graus. Isso desligou o piloto automático, e a carga G da aeronave foi de 1 G, como sentimos agora, para 1,6 G, quando a aeronave arfou para 9 graus. Isso teria feito com que a tripulação e os passageiros sentissem como se estivessem sendo levemente pressionados para baixo em seus assentos. Quando a atitude mudou, de 9 para menos 20 graus durante a rolagem,
Isso gerou uma força negativa de menos 3,2 Gs, bem desconfortável. Isso faria com que tudo solto, inclusive tripulação e passageiros, fosse lançado contra o teto da aeronave. Ambos os pilotos usavam cintos de segurança. O copiloto ainda estava com o cinto de ombro afivelado. Outros itens da cabine, como o manual de referência rápida, foram arremessados contra o teto, onde o manual se quebrou e espalhou páginas do checklist de situações anormais pela cabine de comando, enquanto a aeronave agora rolava 3 vezes ao redor de seu eixo longitudinal e despencava em direção ao mar abaixo. Na parte de trás da cabine, havia agora um completo caos. A tripulação de cabine estava no meio da cabine, preparando o serviço de bordo quando isso aconteceu. E tanto ela quanto os passageiros foram lançados diretamente contra o teto da aeronave. E então, quando a aeronave começou a rolar, eles foram arremessados ao chão e contra os assentos. A traseira da cabine virou o interior de uma enorme máquina de lavar. Na cabine de comando, as coisas estavam começando a ficar ainda mais sérias, pois a rolagem rápida fez com que ambos os sistemas de referência inercial apresentassem mau funcionamento. Esses sistemas davam aos pilotos as informações de atitude nos instrumentos primários de voo. Então agora, só restavam os instrumentos de reserva e a visão externa para indicar o que era cima ou baixo. Mas é claro, do lado de fora da janela havia céu azul e mar azul, e saber qual era muito difícil nessa situação. O comandante tentou usar as poucas nuvens cúmulos que conseguia ver, junto com as informações dos instrumentos de reserva, para tentar nivelar a aeronave. Enquanto isso acontecia, a velocidade subiu para 330 nós, que está acima da velocidade máxima para a qual a aeronave é certificada, que é 318 nós. Os pilotos faziam de tudo para tirar a aeronave da rolagem e da atitude anormal e colocá-la de volta em posição estável. Eles usaram bastante aileron oposto, um pouco de leme de direção oposto e um pouco de freio aerodinâmico para conseguir isso. Finalmente, eles conseguiram nivelar a aeronave, mas quando fizeram isso, já haviam perdido 8.700 pés. Eles estavam no nível de voo 240, ou 24.000 pés, e a velocidade finalmente estava começando a diminuir novamente. Mas o sofrimento não acabou, pois a manobra interrompeu o fluxo de ar para o motor esquerdo, o número 1. Quando o comandante verificou os instrumentos do motor, notou grande diferença. O N1 diminuía constantemente e o N2 estava um pouco mais alto. Mas a temperatura interturbina, que é a temperatura dentro do motor, estava subindo rapidamente, chegando a mais de 1.000 graus, e estava piscando em vermelho. Por isso, os pilotos desligaram imediatamente o motor número 1 para preservá-lo e evitar danos. Eles fizeram isso, e agora estavam voando a 24.000 pés com apenas um motor, mas pelo menos tinham a aeronave sob controle. Agora, eles precisavam restabelecer os sistemas de referência inercial para navegar e recuperar as telas primárias de voo. Mas lembre-se, o manual de referência rápida com todas as listas de verificação de procedimentos anormais foi lançado no teto e destruído. Sim, isso fazia com que o cockpit ficasse cheio de listas de checagem de procedimentos anormais, e achar a lista certa para restabelecer os SRIs estava sendo muito difícil. Os pilotos precisaram executar a lista de verificação de memória e conseguiram. Isso reforça a importância de estudar as listas do manual de referência rápida, pois nunca se sabe quando enfrentarão uma situação semelhante. Então eles conseguiram restabelecer primeiro um sistema de referência inercial e depois o segundo, o que ajudou a começar a navegação e para avisar o controle de tráfego aéreo sobre sua localização, o ocorrido e declarar um Mayday chamado de emergência. Após acionar o piloto automático, o comandante contatou a tripulação de cabine para saber o que ocorria na parte traseira da aeronave. A tripulação de cabine informou ao comandante que a situação não estava nada boa. Havia ferimentos graves entre os passageiros, muito sangramento e que precisavam pousar o mais rápido possível. Os pilotos, então, discutiram as informações recebidas da tripulação de cabine e começaram a elaborar um plano sobre o que fazer. O problema era que eles ainda estavam sobre o mar, a quilômetros de qualquer terra, mas analisaram todas as opções disponíveis
e decidiram alternar para Mascate. Eles avisaram o controle de tráfego aéreo, receberam autorização para subir a 25 mil pés e seguiram direto para o aeroporto de Mascate, a cerca de 1 hora e 25 minutos de distância. Às 11 horas e 5 minutos, a aeronave Bombardier pousou em segurança em Mascate e taxiou até o pátio. Lá, eles foram recebidos por ambulâncias que levaram 4 dos 6 passageiros diretamente para o hospital, onde foi constatado que vários deles sofreram lesões como costelas quebradas, estavam ensanguentados, narizes quebrados. Um deles tinha uma vértebra quebrada, além de outros ferimentos leves. Os 2 pilotos e 2 dos passageiros não sofreram ferimentos, e a tripulação de cabine teve ferimentos leves. A aeronave foi avaliada por representantes do fabricante da aeronave, Bombardier, e eles decidiram que, devido ao fato de a aeronave ter sido submetida a tantas excedências estruturais durante esse evento, não seria possível torná-la novamente apta para voo. A aeronave foi considerada perda total. O Airbus A380 e sua tripulação estavam completamente alheios a este acidente acontecendo. Então, simplesmente, continuaram seu voo em direção a Sydney, onde pousaram sem incidentes às 19h48. A investigação sobre esse acidente, até onde eu sei, ainda está em andamento, porque tive que basear este vídeo no relatório preliminar, mesmo que isso tenha acontecido lá em 2017. No entanto, o relatório menciona que existe um chamado Grupo de Direção que foi estabelecido em 2003 e que foi criado para analisar os perigos da turbulência de esteira que poderia ser gerada pelo Airbus A380 e outras aeronaves de tamanho semelhante. Esse grupo de direção era composto por membros como a FAA, a JAA, a Airbus e alguns outros participantes também. E eles apresentaram algumas recomendações que surgiram desse acidente e de outros incidentes também, afirmando que recomendavam fortemente analisar a possibilidade de aumentar a separação entre aeronaves da categoria pesada de turbulência de esteira e aeronaves menores, sempre que houvesse risco de encontro com vórtices. Como pilotos, podemos solicitar ao controle de tráfego aéreo o uso de procedimentos SLOP, que são estratégias de afastamento lateral. Se percebermos que uma situação semelhante a essa está se desenvolvendo, mesmo que a aerovia em que estamos voando talvez não seja especificamente aprovada para isso. De qualquer forma, se você achou este vídeo fascinante e quer ver mais, então confira este vídeo ou este aqui. Se quiser apoiar meu trabalho com minha equipe, considere entrar para a família no Patreon ou adquirir produtos oficiais. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!